Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos à live O Ponto da Virada. E nessas lives eu falo sempre sobre um tema onde instiga você a mudar, a virar o seu jogo. E hoje é dia de um assunto bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre 5 formas de usar a mente para vencer mais jogos. Então, fica ligado que hoje a live está incrível, imperdível você entender como a sua mente pode virar o seu jogo. Gustavo, bom dia. Diego, Márcio, Marília, bom dia. Tina, Luiz, sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar só 2 minutinhos para o Instagram avisar aí as pessoas que nós estamos ao vivo aqui para fazer mais essa live, O Ponto da Virada. Deixa eu colocar aqui o tema, né? 5 formas de usar a mente para vencer mais jogos. Afinal de contas, né? Como usar a mente? Muito se fala, né? O jogo de tênis é muito mental, tal, mas e aí? Como treinar isso? Bom dia, mestre. Fala, Gustavão. Bom dia, Cracir. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vamos que vamos. Muito bom, pessoal. Já aproveitem, dê aquela curtida gostosa na live. Deixe a sua curtida porque ela ajuda a impulsionar para que mais pessoas sejam atingidas por esse conteúdo. Aproveita, ó. Vai aqui nesse aviãozinho aqui, ó. Manda para 2, 3 amigos, para que eles possam também ser impactados por isso. Obviamente, se você acredita que o conteúdo ele seja bom, envia para os amigos. Se acredita que seja ruim, envia para os inimigos. Bom dia, Vini. Bom dia, Fê Treinador. Bom dia, Júlio. Sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Pessoal, 5 formas de usar a mente para vencer mais jogos. A primeira coisa que eu queria falar antes de iniciar o tema principal é de onde isso vem, né? De onde eu tirei tudo isso. É importante que isso seja... que sempre fique isso claro, né? Porque senão vira muito a opinião do Daniel. Nossa, que não é a opinião do Daniel. Sempre que eu escolho um tema, esse tema eu faço um estudo aprofundado sobre ele, sobre entender sobre as coisas que eu posso colocar aqui. Pego diversos autores, diversos textos que falam sobre o tema, para que esse tema possa realmente ser de relevância, então ele não é tirado do nada. E de onde eu tirei essa ideia, né, da parte mental do tênis? Isso começa com a minha história, né? Na minha história de jogador, eu começo a minha vida na juventude jogando futebol. Então o futebol, ele em vários momentos... Ele consegue dar uma mascarada na parte mental. Não que não tenha, tá? Futebol é extremamente mental, um jogo extremamente que você precisa ter a cabeça no lugar, porque as ações elas são individuais. Porém, como nós temos um grupo, como existe o coletivo, em vários momentos no futebol você consegue se esconder, você tá num dia mal, os seus parceiros começam a te carregar. Se você erra um gol, você tem ainda um jogo inteiro, tipo, errar um gol não te dá um ponto contra, né? Igual no tênis, se você erra qualquer coisa no tênis, você dá o ponto pro adversário. Quando você perde um gol, você não dá um ponto pro adversário, você não dá um gol pro adversário, fica 0-0, o jogo pode terminar 0-0, ainda tem um empate. No tênis não tem isso. E aí eu comecei a jogar tênis. Quando eu começo a jogar tênis, eu descobri um mundo novo. Aí o que aconteceu? Eu era muito bom tecnicamente, eu sempre tive muita facilidade com o esporte. E o fato de ter facilidade com o esporte fez eu aprender tênis com uma... Assim, eu estava jogando um bom nível com menos de 2 meses, jogando pra valer com o rapaz que estava me ensinando. Conseguia trocar bolas, o meu backhand ainda era meio falho, eu não sabia se fazia com 2, se com uma. Só pro... Felipe tá aqui falando empatamos. O que ele tá falando empatamos? A Thaisa Pedretti tá jogando um torneio lá no Egito. E o Felipe é namorado dela. E nós estamos aqui acompanhando em tempo real o placar dela. Ela ganhou o primeiro 6-2 e tá 5-5 no segundo set. Só que ela tava perdendo de 3-0 esse set e foi buscar. Então nós estamos aqui acompanhando, eu e o Felipe, a gente fica sempre trocando informações. Então o que acontece? Quando eu comecei a
a jogar tênis, eu comecei a perceber que existia um mundo novo. Um mundo que não tinha me contado. Então, como eu tinha muita facilidade, eu fui jogar um torneio de faculdade e tal, tudo mais, porque apareceu a oportunidade, e nesse torneio eu fui muito mal. E uma frustração tomou conta de mim, que eu falei assim, cara, não é possível. Existe algo que não me contaram nesse mundo. Existe um mundo à parte do tênis, que era a parte mental, que também existia no futebol, só que no futebol ela não é, por dois motivos. No futebol ela não é tão escancarada, ela é importante, mas não é escancarada. E mais, né? No futebol nós temos uma cultura do futebol no Brasil onde todo mundo sabe. Quem não sabe jogar futebol? Que todo mundo é técnico de futebol. Todo mundo sabe melhor. Então não era muito ligado nisso. No tênis isso ficou muito evidente. No tênis ficou muito forte. E aí, na minha curiosidade, na minha ânsia por entender aquilo e querer melhorar, eu fui buscar e fui estudar. Estudei tudo quanto é método de ensino de tênis, você pode imaginar. Todos que existem eu fui estudar. O francês, o americano, o australiano, o espanhol, obviamente o brasileiro. Infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura, uma escola de tênis, né, que a gente possa dizer o quanto nós podemos aprender com isso. Mas também fui estudar muito, fazer todos os cursos que a CBT, que é a Confederação Brasileira, oferece. E comecei a entender que existia esse mundo mental por trás do jogo do tênis. E nesse mundo mental do jogo de tênis, eu comecei a perceber que o jogo era muito mais de inteligência, de estratégia, do que técnico. Assim, eu comecei a entender, cara, eu podia ter a melhor técnica do mundo. Se eu não conseguisse executar naquele momento do jogo, de nada valia. De nada valia o meu bom saque, a minha boa esquerda, e a minha esquerda ficou muito boa. Meu backhand de uma mão ele é muito bom, modéstia à parte, melhor que o beforehand. E eu comecei a falar assim, cara, mas não adianta nada eu saber isso se na hora eu não consigo fazer. Se na hora eu fico frustrado, se na hora eu não consigo jogar. Não adianta de nada uma boa técnica. Então eu fui entender as nuances da mente para o jogo de tênis, como é que isso funcionava no jogo de tênis. Obviamente caí no livro O Jogo Interior do Tênis, que me clareou absurdamente as coisas, fez eu entender que existia essa mente consciente e essa mente inconsciente. E nesse momento eu comecei a perceber esse jogo interior, o quanto ele fazia toda a diferença. E aí, nesses estudos, eu fui começar criei todo o método, o método Mentalidade de Campeão surgiu desses estudos, dessas nuances da parte mental do jogo de tênis. E aí eu queria trazer para você hoje 5 formas. Porque muito se fala da parte mental, mas pouco se fala do como treinar ela. Então muita gente lê o livro, O Jogo Interior, e acha ele muito legal, e ele é mesmo. Quem não leu, recomendo que leia. Só que o livro, ele não traz muito o como. O livro fica no o quê. O que é, o que você deve fazer, mas acaba falando um pouco do como você deve fazer. E aí, hoje eu quero trazer para você, então, 5 formas que você pode usar a mente para vencer mais jogos, onde ela vai fazer total diferença. Beleza? Então, a primeira forma que você vai usar a mente, cara, por mais lógico que seja, você precisa se conhecer. Então, uma forma de você vencer mais jogos é você se conhecendo, é o autoconhecimento. Então, primeiro você precisa entender a si mesmo. Porque quando você começa a usar a mente, quando você usa a sua mente por esse autoconhecimento, fica mais fácil o jogo. Porque você vai precisar começar a repetir quem é você. E essa é uma frase que eu repito muito, que eu acho que tem um poder fora do comum. É a repetição de quem você é que te leva a resultados incríveis. A grande merda é que você fica tentando repetir algo que você acredita que devia ser, que você gostaria que fosse, ou pior, que as pessoas acreditam que fosse melhor para você. E aí nisso você fica perdido. Você fica sem saber quem é você. Aí você perde um jogo e você confunde as coisas. O que é confundir as coisas? Você começa a confundir quem é você com seus resultados. Ou seja, você é uma coisa, os seus resultados são outras coisas. Não confunda as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que se você não se conhece, você fica perdido. Eu vi uma palestra do Karnal, acho que foi do Karnal, acho que é porque ele é careca, né? E ele falou assim, cara, quando você conhece a si mesmo, não tem como as pessoas te ofenderem, não tem como você se ofender. Por quê? Porque agora você sabe a verdade. Então, se uma pessoa falar a verdade pra você, você não vai se ofender. E se uma pessoa falar uma mentira, aquilo é uma mentira, você não se ofende. O problema é quando você não se conhece. Aí ele falou assim, deu um exemplo, né? Um dia um aluno dele chegou na classe e tinha ido mal numa prova, algo assim, e virou pra ele e falou assim, seu careca. Ele olhou pra ele e falou assim, cara, eu sou
que mais de óbvio você descobriu? Porque quando você sabe quem você é, não tem problema. Aquilo é uma verdade, a verdade não pode te ofender. Se é uma mentira, a mentira também não pode te ofender, porque é uma mentira. Então, assim, boa, Felipe, você só se ofende se você quer. Não tem como a pessoa te ofender quando você se conhece. Então, a forma de usar a mente para você ganhar mais jogos é conhece você mesmo, porque aí não tem como você, assim, a repetição disso te leva a lugares incríveis. Agora a merda é, quando você não se conhece, você fica tentando várias coisas, fica pulando de galho em galho. Eu erro uma bola, mudo. Eu erro uma bola, eu fico mudando. Eu erro uma estratégia, mudo. Porque, cara, eu não sei como eu funciono, eu não sei qual é o meu estilo. E aí, nisso, a coisa começa a desandar. O segundo passo, que é muito bacana de você começar a entender, que vai fazer total diferença e tem a ver com a sua parte mental, é você começar a ter essa observação do seu adversário. Começar a ter essa percepção do seu adversário, entender como o seu adversário funciona, como ele joga. E aí eu vou exagerar aqui no exemplo, mas é um exemplo real. Teve uma pessoa que eu conversei depois de um jogo, e de verdade, ela não percebeu que o adversário dele era canhoto. Então essa pessoa não percebeu que o adversário era canhoto. E olha a loucura, ele falou assim, cara, eu só fui perceber que ele era canhoto no final do jogo, acredita? Olha só a dificuldade então que se tem de montar uma boa estratégia de se jogar com inteligência. Eu não consigo usar minha parte mental porque ela está dominada pelas minhas emoções. Então, quando eu não tenho esse hábito, esse costume de olhar para o outro lado, porque toda a estratégia de tênis, por mais que eu tenha que entender quem sou eu preciso olhar para o meu adversário para montar ela. Porque aí dentro de como eu funciono, dentro das ferramentas que eu tenho, agora eu vou olhar para o outro lado e vou entender, cara, o que das minhas ferramentas funciona contra o pior dele. E aí eu começo a jogar com inteligência olhando o meu adversário. Por exemplo, eu sou um jogador totalmente defensivo. Eu quero ficar lá no fundo e gosto de sofrer lá no fundo. Tá tudo bem, estilo de jogo. Só que aí dentro desse estilo eu vou ter as adaptações referente ao meu adversário. Agora do meu estilo de jogo, vou montar a minha estratégia. Para montar a estratégia, a primeira coisa que eu faço é olhar para o outro lado. Eu já sei como eu funciono, agora tenho que olhar para o outro lado. O outro lado ele não gosta de bola baixa, não gosta de bola alta, não gosta de correr, movimentação é ruim, o mental é fraco, beleza, montei o meu adversário, forças e fraquezas do meu adversário, aí eu olho, agora sim, eu já sei como eu funciono, não mudo o meu estilo de jogo, dentro das ferramentas que eu tenho, como é que eu vou utilizar para vencer esse jogo. Então, a segunda forma de você usar a mente para você ganhar mais jogos é começar a ter a percepção do seu adversário, olhar para o outro lado, entender o que funciona e o que não funciona. Só que você tem que olhar de uma forma ampla, tá? A grande merda é que as pessoas olham só se o forehand é bom, se o backhand é bom. Em geral, as pessoas jogam assim, vou jogar no backhand porque o backhand é ruim. Gente, isso não é estratégia, tá? Isso não é estratégia. Estratégia, a gente olha a coisa de uma forma ampla. Então são basicamente seis formas que você tem que olhar. Você tem que olhar as questões técnicas, óbvio, os golpes, que ele é bom e que ele não é bom. As questões estratégicas, que tipo de estratégia ele gosta, que tipo de estilo de jogo esse cara usa. A questão física, a questão de movimentação, ele se movimenta bem, não se movimenta bem. A questão de percepção de jogo. Esse é um cara que ele consegue ler rápido o jogo, ou ele demora demais, ele não percebe que a bola... Por exemplo, você faz uma curta, ele demora um mês para sair lá de trás. Pô, é um cara que tem uma percepção fraca. Ou a parte mental dele, é um cara que se irrita rápido, é um cara que é mais frio, é um cara que tem mais capacidade de ficar no jogo. Tudo isso vai contar. O Guga falava isso. Quando ia jogar contra um russo, achava que era o Kafelnikov. E dizia, vou ter que jogar mal. Não sei se eu entendi, Felipe. mas é isso. É conseguir olhar, porque sabia que o russo não gostava de receber bola. Entendi. Exatamente. Eu olho para o meu adversário e começo a usar as armas que eu tenho. Então, essa é a segunda parte que eu preciso usar a minha mente para vencer mais jogos. A terceira, cara, que é uma das coisas que é mais legal do tênis, que você precisa dominar, que tem a ver com a inteligência do jogo, com a parte mental, é você dominar as probabilidades do jogo. Só que você tem que dominar as probabilidades e ter a coragem, a competência, a vontade, a fome de fazer aquilo com consistência, certo? Daniel, o que são probabilidades? Bom, vamos lá.
O jogo de tênis, ele é todo matemático. Ele é todo matemático, ou seja, a quadra de tênis, o retângulo que é a quadra de tênis, toda vez que você faz uma bola, existe uma possibilidade, existe uma probabilidade maior de algo acontecer do que outras, certo? Para falar a mais básica de todas a bola cruzada é a bola que mais acontece no jogo de tênis. Por que a bola cruzada acontece mais? Porque a quadra na cruzada é maior, a rede é mais baixa, ou seja, você tem uma probabilidade maior de acertar uma bola na cruzada. Então, se a probabilidade na cruzada é maior e é a que mais acontece, é só agora pensar. Se eu jogo uma bola cruzada, a probabilidade é que a bola volte cruzada. Se eu jogo uma bola na paralela, a probabilidade é que essa bola volte cruzada. Porque é mais fácil. Se é mais fácil para mim, é mais fácil para o adversário. Daniel, mas o cara não pode acertar uma bola na paralela? Por isso que eu estou falando. Quando a gente fala de probabilidade, nós não estamos falando de 100%. Nós estamos falando da maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, aquilo vai acontecer. Certo? Então, a probabilidade da bola voltar cruzada é maior, então eu tenho que estar ligado nisso. Se eu sei que a probabilidade é maior, eu estou começando a me antecipar. Se eu começo a me antecipar, o jogo começa a ficar mais fácil para mim. Porque agora eu estou usando a minha inteligência, estou usando da minha parte mental de entender o jogo, as nuances do jogo de tênis, para ganhar o jogo. E aí tem outras probabilidades. Por exemplo, você percebeu que quando você joga uma bola baixa na esquerda do seu adversário, ele tem dificuldade. Quando você joga uma bola alta na direita, ele tem dificuldade. Ou seja, existe uma probabilidade maior de você ganhar um ponto ali. Aí o que vai acontecer? Por que isso é importante? Vai chegar numa hora decisiva, num ponto importante, num match point, num break point, você vai fazer o que mais funciona ou o que menos funciona. Sabendo que a probabilidade maior, imagina que a sua vida dependesse daquilo. Você ia fazer algo, cara, que a probabilidade é muito alta de acontecer, ou você ia pro risco. Porque você sempre vai poder ir por tudo ou nada. Você sempre vai poder fazer a bola do sonho. O que é a bola do sonho? A bola sobrou para você, você vai dar um tiro na paralela e acerta, porque paralela é bonito, né? E você acerta aquele tiro. Você pode fazer isso? Sempre pode. Você sempre vai poder fazer isso. A questão é quais são as probabilidades. Se tiver dentro do seu grau de risco, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu costumo falar de 80-20. 80% das vezes, utilize a probabilidade maior. 20% das vezes, faça uma variação. Certo? Faça uma variação. Por quê? O jogo não pode ser muito quadrado. Mas existem regras que devem ser seguidas. E se você não sabe isso, se você não entende de probabilidade, se você não entende aonde você ganha mais ponto, se você não entende sobre isso, você está perdendo o jogo porque você não está usando a inteligência do jogo. O jogo te dá isso. A quadra de tênis te dá isso. Agora, se você não treina, se você não se aprofunda nisso e fica treinando técnica, aí na dúvida treina mais técnica, aí você saca mal num dia, o que você vai fazer no dia seguinte? Vai treinar mais técnica, e a desgraça do jogo não é técnico. A desgraça do jogo é toda mental. É toda da inteligência daquilo. Tanto que o quarto item aqui é jogue de forma inteligente. O que é jogar de forma inteligente? É usar esses 3 itens. Agora, eu preciso usar o que eu entendo do adversário, eu preciso usar o que eu tenho, eu preciso usar as probabilidades para jogar de forma inteligente. Quando você começa a jogar dessa forma, e você sai do piloto automático de ir jogar a bola para o outro lado e esperar o outro errar, porque se você não faz isso, a sua emoção vai te dominar. Gente, entenda, as emoções, o medo, a insegurança, a ansiedade, a falta de confiança, tudo isso é natural, certo? A falta de foco, que é um grande problema no mundo do tênis, tudo isso é natural. Dificilmente a gente consegue sair disso, ninguém muda isso. Ninguém não vai ter mais, não adianta você ficar brigando para não ter isso. A maioria das pessoas fica brigando, né? Para não ter mais medo, para não ter mais isso, ou para o braço não travar. Ou seja, vocês ficam tentando mudar uma emoção, ou um comportamento. O ser humano só quer isso, né? Se ele pudesse, ele mudaria exatamente isso. Só que a gente não consegue mudar isso. Esquece. É lutar a luta errada. É brigar a briga errada. Uma briga perdida, porque essa você não vai conseguir vencer. O que é inteligência, então? Eu sei que eu estou com essa emoção e sei o que tem que fazer. Agora é uma escolha.
eu vou deixar a minha emoção me dominar ou eu vou fazer apesar das emoções. Isso é jogar de forma inteligente. Eu sei o que eu sinto, eu sei como eu funciono, eu me conheço, eu conheço o meu adversário, eu entendo as estratégias, as probabilidades do jogo. Agora eu preciso usar isso de uma forma inteligente a meu favor. Daniel, mas eu fico com medo, eu fico com receio, minha boca seca, eu tenho taquicardia. Tá, tudo bem. Com isso tudo, você consegue executar aquilo que tem que ser feito? Esse é o grande diferencial. Falar que tenistas profissionais não sentem isso é mentira, todos sentem. Todos sentem. E o Felipe tá aqui, ó, conversamos muito com a Thaís essa semana sobre isso. Vários tenistas profissionais também sentem as mesmas coisas que os tenistas amadores sentem. Porque não tem nada a ver com tênis, tem a ver com ser humano. Entende a diferença? Não tem nada a ver com tênis. Tem a ver com ser humano. O quinto item para você usar a sua mente para vencer mais jogos é: tenha rotinas, crie rituais. Por que é tão importante a desgraça da rotina e dos rituais? A mente humana, ela ama padrões, ela quer seguir padrões, certo? Então, se ela quer seguir padrões, o que eu preciso fazer para ela? Para ajudar ela? É só eu dar o padrão para ela que eu quero. Agora, se você não cria nenhum, ela cria para você. Essa que é a loucura. Não adianta você dizer assim, não, é que eu não tenho rotina. Não, você tem. É que ela é ruim. O fato de não ter rotina é uma rotina. Só que aí você, por preguiça, por não saber, por desconhecimento, por não querer, por saber e não fazer, não cria a sua. Se você não cria a sua mente cria para você. Daniel, como é que funciona isso? Vamos lá. O vício no tênis, para dar um exemplo fácil de entender. A pessoa cria um vício no tênis, certo? O que é o vício? O vício é, para ficar claro, né? Eu estou batendo errado, então a minha empunhadura não está boa e eu repeti muito aquilo de forma errada, aprendi sozinho, não quis professor, não quis nada, aprendi aquilo de forma errada e comecei a repetir. A minha mente, ela não sabe o que é certo e errado, ela não sabe o que é eficiência, ela não sabe o que é o tênis, beleza? Então o que ela faz? Se você está fazendo dessa forma, eu vou criar um padrão assim, porque assim fica mais fácil. Beleza? Beleza, a mente criou isso, agora ela criou esse padrão. No que ela criou esse padrão ficou fácil. Ela consegue repetir isso de forma rápida, sem gastar energia, sem ter que fazer novas conexões neurais. É muito melhor para a mente. Ou seja, agora esse virou o padrão. Qual que foi a informação que faltou aqui? Se você tivesse dado a informação certa, se você não tivesse tido a preguiça de aprender da forma certa, dar o padrão certo, como você não fez isso, a sua mente criou dela. Porque ela não sabe o que é, ela cria o mais fácil. E tá tudo bem, ela não cria o melhor, ela cria o mais fácil. Quem tem que fornecer o melhor é você. Quem tem que buscar o melhor, a melhor informação e fazer a sua mente criar esse padrão, porque gente, é como ela funciona. Não é como você quer, é como a sua mente funciona. Tem que ser a regra do jogo. A regra do jogo é, a sua mente vai criar um padrão. Então siga a regra do jogo, crie o padrão. Dê o padrão para ela. Porque na hora que você dá o padrão para ela, você começou a estabelecer essa rotina. E rotina é bom para sua mente, porque ela entende que toda vez que aquilo acontece algo na sequência. Deu para entender? Muito bom, pessoal. Já vou responder as perguntas aqui, eu vi que tem perguntas boas aqui. A gente já fazer um convite, aproveitando que nós temos bastante gente hoje. Quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma aula ao vivo, fechada. Então, é restrita, não é para todo mundo, ela é fechada no Zoom. Tem que fazer uma inscrição, entrar no grupo de WhatsApp, que lá eu vou mandar o link. Quinta-feira, às 20 horas, eu vou falar sobre saque e devolução. É a terceira palestra que eu vou fazer sobre saque e devolução. Ela tá muito legal. Se você ainda não assistiu, não perca, porque essa vai ser a última chance que você vai ter de assistir essa palestra. Beleza? Quinta-feira, às 20 horas. É incrível como isso funciona. Eu tenho usado nos jogos, tenho ganho de adversários mais fortes. É isso aí, Crancir. Quando a gente começa a usar a parte da inteligência da mente, a gente começa a ganhar mais jogos. É um dos benefícios. Pode dar alguns exemplos de bons rituais? Excelente pergunta, Rafael. Sim, tem vários exemplos de bons rituais.
Para citar o mais óbvio de todos, Rafael Nadal. E aí vamos lá, deixa eu usar o exemplo do Rafael Nadal e eu já sigo na sua pergunta. Por que porque para o Rafael Nadal funciona tanto fazer aquele monte de loucura que ele faz? Que uns chamam de toque, outros falam que ele é bitolado demais, ele coloca a garrafinha no mesmo lugar, ele tira a cueca, ele passa a mão no cabelo. Por que isso funciona para ele? Porque isso ativa nele gatilhos de confiança, de força, de foco. Para cada um funciona de um jeito. Então, por isso que para ele funciona muito os rituais. Então, ele não faz só os rituais durante o jogo, aqueles que a gente vê. Ele tem rituais pré-jogo. Quem já leu o livro dele, Rafa, Sua História, alguma coisa assim, que é um dos livros mais brilhantes de tênis que tem, ele ele faz todos os rituais que ele faz. Então, desde tomar banho gelado antes do jogo, a entrada na quadra, o salto que ele dá na quadra, a forma que ele coloca a roupa, tudo para ele é organizado. O que ele faz no dia anterior, tudo para ele é organizado, porque isso organiza na mente dele as coisas. Deixa tudo bem organizadinho. Ou seja, ele evita que as coisas saiam do controle. Ele evita aquela coisa do intangível, sabe? Que é aquilo que a gente não consegue controlar. Então ele coloca tudo sempre no mesmo lugar. Porque dentro da cabeça dele aquilo acalma ele, aquilo traz um conforto para ele. Porque já sabe o que vai acontecer. Outros exemplos de bons rituais, Rafael, é você criar o seu. Um ótimo exemplo de um ritual é cria o seu. Porque o ritual ele é criado junto com a sensação. E a sensação ela é criada com as suas experiências. Então como é que nós criamos rituais? Como é que eu crio o ritual para os alunos aqui dentro do programa? Nós pegamos as experiências passadas, tudo que ele já viveu, sensações de poder, o que ele quer sentir naquele momento, e atrelo isso a alguns movimentos. Ou seja, não adianta você fazer a mesma coisa que o Nadal faz. Por quê? Porque isso não vai te trazer a mesma sensação que traz para ele. Ou não traz sensação nenhuma para você. Daniel, mas existe uma técnica na PNL que chama modelagem. Então nós modelamos as pessoas. Então eu tenho uma pessoa de sucesso e eu quero modelar essa pessoa. Se ela fez, se eu seguir os passos a passo que ela fez, eu também atinjo. Isso é excelente. Você pode seguir a modelagem do Nadal. Mas o que você tem que fazer? Pegar o ritual, modelar ele, ele faz isso, eu também vou fazer. Só que não é o mesmo movimento. Por quê? Você tem que fazer algo, atrelar a sua sensação, atrelar uma emoção. Que aí só a sua experiência pode dar. Certo? Você pode até... Não, nunca vivi experiência boa, cara. Minha vida é uma merda. Sabe aqueles caras que a vida é um desastre? Mano, beleza, se você não tem nada na sua vida que você possa trazer, aí sim você pode pegar emprestado. Você vai pegar alguém que você admira, alguém que você gosta, pode pegar inclusive o Rafael Nadal, e atrelar a esse movimento a força que o Rafael Nadal tem. E aí você consegue atrelar no seu inconsciente, certo? A sua mente não faz ideia se isso é verdade ou mentira, tá? Ela não faz ideia. Ela só sabe que se você está imaginando aquilo, está sentindo aquilo, para ela tá valendo. Beleza? Um ritual que eu gosto muito é a hora que eu pego na raquete. Por quê? A raquete, para mim, é como se fosse... Eu sempre falo que jogar tênis é um privilégio. Então, na minha cabeça, jogar tênis é um privilégio. Toda vez que eu vou para a quadra de tênis, ou eu vou dar aula, ou eu vou jogar mesmo, ou eu só vou ver um jogo. Eu gosto de ter essa sensação de que jogar tênis para mim é um privilégio. Ter o tênis na minha vida é um privilégio. Ou seja, o que eu faço então? Toda vez que eu tô com a raquete na mão, aquilo para mim é como se fosse uma condecoração. Como se aquilo para mim fosse algo que me empodera, sabe? Como se fosse uma espada, como se fosse algo grandioso. Porque ali me dá uma força absurda. E eu tenho isso desde a época que eu comecei a dar aula como professor. Porque era o ritual que eu criava de entrar na quadra com a minha raquete que aquilo me empoderava. Porque lá atrás, muitos e muitos anos atrás, quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma timidez gigante. Eu tinha que reforçar aquilo de alguma forma. E a forma que eu encontrava era, toda vez que eu entrava na quadra com a minha raquete, ali eu sentia que eu tinha poder. Era o ritual que eu usava. Tá? Ah, Daniel, isso funciona para todo mundo? Não, tá, Rafael. Por isso que eu falei que o melhor ritual é cria o seu com a sua sensação. Olha o Ikracir. O Ikracir já assistiu as duas e vai assistir a terceira.
Pessoal, quem não se inscreveu na palestra, me mande uma mensagem que eu mando o link para você se inscrever. Beleza? Pessoal, então, resumindo, 5 formas de você usar a sua mente para vencer o jogo de tênis é: se conheça, certo? Entenda como você funciona. Isso aqui é fundamental. Segunda parte, olhe, observe, tenha percepção do seu adversário. Conheça o seu adversário. Isso também vai usar a sua mente de entender, de percepção, para você entender o seu adversário. Terceiro fator, entenda as probabilidades do jogo. As probabilidades. Então, o que são probabilidades? Fatores que têm mais chances de acontecer do que outras no meio do jogo. Quarto fator, utilize a inteligência. O que é utilizar a inteligência? Faça uma mistura desses 3 itens anteriores e jogue com inteligência. As emoções elas vão tentar te dominar. E tá tudo bem. Faz parte do processo de ser humano. E o quinto item é: tenha rituais. Os rituais têm tudo a ver com a parte mental, da sua sensação, da sua expectativa, das suas experiências para viver a vida que você deseja. Maravilha, pessoal! Essa foi a live de hoje, o ponto da virada. Espero vocês na quinta-feira, às 20 horas, para a terceira palestra, saque e devolução. Então, nós vamos falar sobre saque e devolução na palestra. Ou seja, por que eu vou falar de saque e devolução? 50% do tempo você está sacando, os outros 50% você está devolvendo. E se você não está treinando saque e devolução, lamento que você está deixando um monte de jogos na mesa porque você está perdendo a oportunidade de treinar a parte mais importante do jogo, que é saque e devolução. Ou você está sacando, você está devolvendo. Aí você fica horas treinando regularidade. Ou você fica horas treinando direita e esquerda. E aí o que mais acontece no jogo é saque e devolução e você não treinou tanto quanto os outros. Ah, Daniel, então você é contra treinar técnica? Não, eu sou muito a favor da técnica. Muito a favor da técnica. Você tem que ter uma técnica, quanto melhor for sua técnica, melhor é. Só que de nada adianta você ter uma técnica incrível se você não joga com inteligência, se você não domina as probabilidades, se você não se conhece, se você não conhece o adversário, se você não tem rituais. Aí você pode ter a técnica do Roger Federer que você não vai chegar em lugar nenhum. E eu garanto pra você, porque ninguém no Brasil estuda tanto esse troço quanto eu. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida a fazer? Agora é a hora. Ah, outra coisa. Terminar essa live, eu vou colocar lá no meu Stories uma enquete sobre quais temas de lives vocês gostariam de ouvir, quais são as suas dúvidas, o que você quer saber mais, quer se aprofundar mais, o que você acha que mais pode virar o seu jogo. Eu vou colocar lá no Stories. E aí o que eu quero? Que vocês vão lá no Stories e respondam para você, cara. Qual o tema legal que você gostaria de ouvir sobre parte mental e estratégica? Daniel, você não é professor, você não fala de técnica, como melhorar o meu forehand, como melhorar o meu saque. Tem um monte de canal aí já sobre isso. Um monte. Agora, aprofundando sobre aprender a estratégia, a parte mental, pouquíssima gente falando. Provavelmente sou quase o único que fala sobre isso. Então, foco na mente e na estratégia. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, manda. Dani, qual é a melhor estratégia? Felipe, essa pergunta, a resposta dela é muito parecida com a que eu dei para o Rafael sobre ritual. A melhor estratégia é aquela que funciona para você. Essa é a melhor estratégia. A melhor estratégia é aquela que une como você funciona, o melhor que você tem contra o pior do seu adversário. Essa é a melhor estratégia que existe. E qual é essa estratégia? Aí não tem como eu te falar, porque eu precisaria saber quem é o seu adversário, como você funciona. Mas se você entender isso, é a melhor estratégia. Qual que é a pior estratégia? Jogar a bola para o outro lado e esperar seu adversário errar, que é a que mais é utilizada. Ou vou jogar na esquerda do meu adversário. Essas são as piores. Agora, a melhor vai depender bastante. A melhor estratégia é atacar o ponto fraco do adversário ou o ponto de insegurança dele. As chances são que sejam as mesmas coisas, né? Que o ponto fraco dele seja o ponto de insegurança. Mas eu entendi a pergunta, pode ser coisas distintas. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Se você conhece ele, se você já conhece ele, você já sabe qual dá mais resultado. Porque, de novo, nós vamos trabalhar sempre com a realidade, com a probabilidade, não com achismo.
Então, uma coisa muito legal disso é que a gente sai do mundo do eu acho para o mundo do é isso. Por isso que os números são tão importantes, tá? Eu sei que, vamos lá, ele é inseguro no backhand. E o ponto fraco dele é o jogo de rede. Por exemplo, tá? Para ficar no exemplo do Felipe aqui. O que vai acontecer nesse momento? Eu tenho que entender durante o jogo. Se eu já sei antes, melhor. Se eu não sei, vai ser durante o jogo. Eu vou entender, cara, beleza, ele é inseguro lá. Só que se ele é inseguro no backhand, por exemplo, e fica passando bola para cima, esse jogo não vai me ajudar. Porque ele é inseguro, mas ele não erra. Agora, quando eu trago ele para a rede, é certeza que ele vai errar. Aí é melhor o voleio. Cara, ele é tão inseguro, mas tão inseguro, que se eu jogo a bola lá, ele se treme todo e erra tudo. Aí eu vou jogar mais lá. Beleza? Respondeu, Felipe? Me diz aí. Só atualizando o placar, a Thaisa perdeu o segundo set, 7-5, e tá ganhando 3-0 o terceiro de um torneio lá no Egito. Por isso que ela já tá jogando. Pode repetir, por favor, os 5 temas que abordou hoje? Entrei atrasado. Carlos, vamos lá. Os 5 itens são: como usar a mente para vencer no jogo de tênis. Primeiro você precisa entender como você funciona, que é um item totalmente mental. O segundo item é você entender como o seu adversário funciona. É treinar a sua percepção, a sua forma de ver o jogo. Então você vai começar a observar forças e fraquezas do seu adversário. O terceiro item é você dominar as probabilidades do jogo. Então você começar a entender o que mais acontece no jogo, o que mais traz benefícios para você. O quarto item é jogar com inteligência, que é utilizar os 3 itens acima. Você vai ser dominado pelas suas emoções. O jogar com inteligência é mesmo com as emoções me dominando, mesmo com as emoções estando presente, eu entendi como eu funciono, como meu adversário funciona e manjo das probabilidades. Ou seja, agora eu vou jogar com inteligência. E o quinto item é você ter rituais, é criar a sua rotina de jogo. Pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo. Tudo isso vai ser importante, tá? Pode assistir na sequência, a live é gravada. Ela fica gravada, tá? Por enquanto ela está sendo gravada, eu vou deixar gravada. Dê um exemplo prático que você já usou. Então, vamos lá. Quando eu jogo, qual que é aí vamos lá, boa pergunta. Quando meu estilo de jogo eu gosto de devolver mais atrás, de usar a segurança, mas eu gosto de ir para cima rápido. Então eu faço uma transição rápida, defesa e ataque. Então eu não vou ficar sofrendo demais, porque se eu ficar sofrendo demais é uma sensação ruim de ficar trocando muita bola. Porém eu gosto de jogar uma com segurança para começar a dominar o ponto. Então uma estratégia que eu uso absurdamente na devolução. A minha devolução, ela em geral, depende muito do adversário, óbvio, mas eu vou buscar o pé do adversário no backhand. Porque as chances são dela sobrar para eu atacar com o meu forehand ou com o meu backhand, aí para mim tanto faz, tá? Eu às vezes até prefiro com o backhand. Porque se eu faço essa bola na esquerda do meu adversário, ela volta no meu lado esquerdo, que é o meu backhand, que é o meu golpe preferido, então eu uso muito essa estratégia de devolução. E gosto muito de sacar fechado, porque de novo eu tenho uma tendência da bola voltar na minha esquerda e eu gosto de atacar a primeira bola de esquerda. É isso que eu faço inicialmente, tá? Básico do básico para iniciar o jogo. Respondeu, boa, normal, sempre assim. Obrigado, Daniel. Valeu, pessoal! Pessoal, um dia incrível para vocês. Hoje é quarta-feira, sexta-feira tem podcast novo no ar, o Ponto da Virada. Eu sempre me confundo. A live é o Ponto da Virada, o podcast é o podcast, o Jogo Interior. Eu e meu parceiro Bruno Fernandes estamos sempre lá com temas instigantes sobre o tênis e a vida. Na quinta-feira, às 20 horas, tem aula ao vivo sobre saque e devolução. Imperdível, segunda-feira tem mais live, o Ponto da Virada. Vamos virar o jogo. Vou colocar no Stories daqui a pouquinho. Se você puder, vai lá e deixa a sua contribuição. Quais são os temas que você gostaria de ouvir aqui nas lives, nas palestras, nas aulas? Coloque aí quais são as suas dificuldades, beleza? Valeu, José, valeu, Craciro, um ótimo dia a todos. Bora treinar, vamos que vamos animar, vamos levar uma energia
positiva para cima. O momento ele não é bom, o momento do mundo ele não é bom, mas nós podemos fazer a nossa parte. O Gustavo mandou uma aqui aos 45 do segundo tempo, hein, Gustavão? Nem sei se eu tentei, vou mais 5 minutinhos. Bom dia, tem um bom saque, mas muita dificuldade para jogar quando o adversário devolve com um balão. Sugestão, saque voleio, velho, não tem erro. Você vai ter que usar muito saque primeira bola, saque e voleio, velho. Se a bola, se ele devolve com um balão, tira o tempo dele, diminui o tempo. Se você tem dificuldade quando a bola vem no balão, é só não deixar virar balão, porque em vez de balão virou uma bola de smash, virou uma bola de voleio. Treina saque e voleio aí, velho. Se você tem um bom saque, você vai diminuir esse impacto, tá? Mas é sempre assim, saque e primeira bola. Independente se é balão, se não é balão, como você tem um bom saque, você tem que usar isso a seu favor. Então, ou é saque e voleio, ou é saque e primeira bola. Cara, fica fera nisso, fica bom nisso. Dá uns jogos aí de lambude, assim, sabe que joga fora esses jogos, assim, do tipo, cara, vou investir na derrota. Vou só sacar, eu vou olhar, vou sacar e fazer a primeira bola. Faz uns 10 jogos assim, depois isso acaba, velho, isso some. Beleza? Depois você me conta se funcionou. Pessoal, um forte abraço. Até sexta, na verdade até quinta, depois até sexta e de novo aqui no mesmo horário. Segunda-feira, convidem os amigos, falem sobre... Cara, tem um maluco falando sobre parte mental do tênis. A gente só ouve sobre técnica, vamos falar sobre mental também. E aí chama os amigos, vamos falar sobre parte mental, beleza? Pessoal, gratidão por estarem aqui, um forte abraço e vamos juntos.